Leitura do livro Ave Luz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Inteligência. André era uma espécie de relações públicas na sociedade que mantinha com Pedro. Conhecia muitas cidades que margeavam o Jordão e nos dias de descanso aproveitava o tempo para confraternizar com os amigos. Indo a Betânia, cidadezinha ao sul do Jordão e perto de Belém, passando por Jericó, era tentado ao lazer nas praias do Mar Morto. Bastante social, André foi desembaraçando sua fala, seu modo de ser, sua gentileza e mesmo o entendimento da própria vida. Era uma de suas viagens. O irmão de Pedro se aproximou de uma família em Betânia e passou a gostar da única filha de um casal que o acolhera com todo carinho. Essa moça chamava-se Betsã. Bet, que era seu nome mais comum, pele de jambo tostada ao sol do Oriente, foi educada em Jerusalém e sua família era de procedência grega, pessoas dadas ao convívio com viajantes e sabedoras dos maiores e mais recentes acontecimentos de meio mundo. Essa família gostava da lavoura e da pecuária. As tamareiras em suas terras eram cuidadas com extremo carinho, assim como os olivais e o trigo. Seu trabalho no campo não era extenuante, pois não precisavam desse afogo do dia a dia. Suas economias eram suficientes para viverem bem. O que seus ancestrais trouxeram da velha capital grega, bem cuidado, beneficiaria muitas gerações. André já se sentia seguro pelo coração de Bet. Não falara nada em casa para não criar problemas com os familiares. Bet era meio estrangeira. Para ele o que importava era a bondade da moça, seu sorriso fácil, suas maneiras delicadas, sua conversa bem posta. Dava-se a qualquer trabalho, chegando ao ponto de, por vezes, receber admoestações dos pais pelo exagero de suas tarefas. André começou a ir tanto a Betânia que dava para desconfiar. No entanto, Pedro nada falara. Vivia inteiramente dedicado ao trabalho e essas coisinhas pouco lhe interessavam. Certa feita, André partiu para Betânia, levando muito peixe seco da melhor qualidade. Quando entrou na cidade, seu coração bateu mais forte. Ouviu uma terrível notícia. Betsã morreu. Alguém lhe contou ao entrar na aldeia. Quase não suportou o choque. Seu sangue parecia ferver nos canais das veias. Seu coração batia desordenadamente e sua cabeça se esquecia de pensar. A única coisa que lhe garantiu em pé foi a fé. Apelou logo para que Deus lhe desse confiança e coragem. Partiu calado em direção à casa dos pais de Bet. Lástimas das lástimas. Os dois, presos ao leito, bem cuidados por duas criadas, quando viram André, engasgados, molharam os rostos de lágrimas, silenciosos. O velho, que já não ia bem de saúde, naquela noite se despediu do mundo. A mãe de Bet sofreu um ligeiro derrame que a deixou presa na cama. André tomou todas as providências, inclusive avisando alguns parentes em Jerusalém.
mas pareceu que ele havia morrido um pouco para o mundo com a perda de Bete. Voltou para Cafarnaum e nada disse. Todos notaram sua tristeza, procuraram saber, mas em vão. O silêncio congelou sua alegria. Passado quase um ano da vida introvertida de André, ele saiu em uma linda manhã para pescar com seu irmão no mar da Galileia. Pedro esqueceu algo em casa e voltou. Pela demora, André rompeu as pequenas ondas do mar de águas doces, estendendo as redes aqui e ali, apanhando peixes e lembrando-se fortemente de Betsã, de Betânia, dos caminhos de Jericó, da praia do Mar Morto, das suas águas por demais salgadas, da vida de Deus e, por fim, dele mesmo. Meditativo, destampou as comportas da mente em chamas. Meu Deus, será que eu não tenho o direito nem o merecimento? Nisso as redes caíram de suas mãos no barco, porque os braços não mais obedeciam à mente, ocupada na conversa. A sós, sentou-se na rude tábua traseira e baixou a cabeça em terrível sofrimento. O pequeno barco ia sendo agitado pelo vento. Naquela depressão indizível, escutou os sons que o vento lhe trazia. Abriu os olhos lentamente e, por Deus, pelos céus e pelos anjos, ouviu estático a voz de Betsã. André, trago-te a paz, e a paz te dou. Não sou eu que te dou, mas aquele a quem tudo pertence por amor. André conheceu sua amada, sua voz, seus gestos, sua candura e o seu amor. Instintivamente, seus joelhos bateram no duro casco do barco. Seus olhos derramaram lágrimas com todo o anseio de vida. Lágrimas que desataram toda a alegria de um ser que o sofrimento desposara. André buscou os pés de Bete e beijou-os com afeto, falando baixinho. Graças a Deus, Bete não morreu, ela vive. Quando levantou, não viu mais o corpo da moça dentro da embarcação. No entanto, ainda registrou nitidamente suas últimas palavras. André, eis que te espero por um pouco de tempo. A tua oportunidade na terra vai ser grandiosa. Atende ao chamado da luz e torna-te uma claridade com ela, porque o mundo de amanhã agradecerá teu esforço. As sementes lançadas no solo dos corações, aqui e agora, nunca morrerão, multiplicar-se-ão na eternidade. Sempre estarei contigo, nas alegrias e nos sacrifícios. E acentuou com meiguice: a paz seja contigo, desaparecendo a seguir. André, que não dera uma palavra para não perder as que estava ouvindo, temia perdê-la. Começou a gritar. Perguntou várias coisas, mas o silêncio era a resposta. Só o silêncio. Já à noite alta, Pedro e outros pescadores avistaram o barco de André, tocado pelas ondas, e ficaram temerosos. Cercaram a embarcação e puxaram-na para mais perto. Pedro viu seu irmão desfigurado em profundo sono
sobre as redes. Engatou o barco de André o seu e remou em direção a Cafarnaum. Betsaida estava em festa, por ser época de muitas comemorações. À noite, todos os discípulos se encontraram na igreja dos pescadores. Bartolomeu pede a Deus, com ternura, as bênçãos para aquela noite. André, que exercitava muito a inteligência, ávido por saber coisas que ainda não estavam ao seu alcance, levantou-se instigado por Pedro e perguntou a Jesus: Mestre, na verdade queria saber até que ponto poderemos desenvolver a nossa inteligência para que alcancemos maior saber. A inteligência não nos livra da ignorância? Cristo, na sua mansidão peculiar, respondeu paciente: André, a inteligência é um dom por si só grandioso. Ela marca na personalidade certo respeito que os outros não concedem. Ela mostra a altura que já atingimos na ciência, na filosofia e mesmo na religião. Ela nos favorece ambiente propício para vivermos mais tranquilos. É, porém, uma lâmina perigosa que pode ferir dos dois lados, sem assistência do coração. Não resta dúvida, meu filho, que o saber do homem desvendou muitos segredos da natureza em seu próprio benefício, de sorte a tranquilizar os povos. A razão fornece meios práticos para a lavoura produzir, na sua exuberância, frutos de melhor qualidade, pela seleção de sementes, pela irrigação das águas, pela silagem. A inteligência desenvolvida nos traz melhores sabores nas comidas. Nas vestes, meios mais nobres de nos cobrirmos. Nas casas, conforto e segurança, higiene no lar e nas cidades. O ensino avança com mais desembaraço e as pessoas aprendem com mais facilidade. Mas haveremos de ter cuidado com a inteligência. Sem ser acompanhada pela educação, essa inteligência, André, pode transformar a paz dos homens em guerras fratricidas. Pode matar milhares de criaturas sem piedade. Pode espalhar o choro e a tristeza, fazer crescer a orfandade, alastrar o ódio, empreender a vingança e até destruir tudo. A inteligência é, por assim dizer, um cavalo disparado que não atina pelos perigos. O cavaleiro é o progresso e o bridão é a disciplina, na qual as mãos de Deus regulam a corrida e a direção. O mestre parou a conversa, passou os olhos de mansinho por todos os discípulos e esperou que o tempo fermentasse os assuntos. André comparou os fatos que já conhecia e balançou a cabeça, dizendo a Pedro, ao pé do ouvido: Pedro, o mestre tem razão, é isso mesmo. Pedro bateu de leve em sua perna, dizendo: Vamos escutar mais, André, depois conversaremos. O Cristo prosseguiu com sabedoria: A inteligência, André, nem sempre pode atingir onde marca a vaidade. Ela tem limites. A verdade se move por força do Todo-Poderoso e se esconde onde o Senhor achar conveniente. Basta dizer que não fazemos nada, tudo já está feito. Não descobrimos nada,
tudo já está descoberto. Não falamos nada, tudo já está falado. Não crescemos nada, tudo já está crescido. Não seríamos nada se não fosse a presença de Deus em nós. Quem tem olhos para ver, que veja, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E Jesus arrematou: cada um de vós é um elo que se interliga comigo, compondo uma fraternidade maior, para que possamos juntos ajudar por amor, como a galinha faz quando, pela influência de alguma inteligência, quebra os ovos de fora para dentro para o nascimento do seu pintinho. A boa nova é uma força divina, não é imposição, mas um convite aos homens para a sua disseminação, porque ela é a chuva, é o sol, a terra fértil. Ela é a mãe que quebra a casca dos filhos que têm preguiça de nascer. Se quereis, meus filhos, desenvolver as inteligências, acho muito bom que não percais a oportunidade. Se quereis vos comparar aos sábios, não sou o contrário a essa ideia. Se invejais os mestres, sede um deles. Mas não rejeiteis os mesmos caminhos por que passaram os verdadeiros sábios e os verdadeiros mestres. Porque o saber, sem a educação, é qual a água do mar que fosse despejada na terra sem os lugares mais baixos para se acomodar. A inteligência com amor nos dá a visão do paraíso e nos faz começar a viver nele, mesmo aqui na terra. André puxou Pedro pelo braço, querendo conversar fora da igreja. Quando a porta se abriu, Judas, um pouco longe dos dois discípulos, avistou uma mulher de beleza inconcebível abraçar e beijar a fronte de André. Este lembrou-se fortemente da sua Bete, de Betânia, e se alegrou mais naquele momento, dizendo ao irmão: Pedro, parece que estou vendo coisas que me fazem muito feliz. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe.
fonte de vida.